A história mundial é cheia de ramos que levam para momentos complexos e incríveis que muitas vezes não são compreendidos realmente. E por isso, hoje, nós do mundo desconhecido vamos mostrar quem exatamente eram os anglo-saxões e o que eles agregaram ao mundo com sua existência. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. O ser humano sempre foi movido pelo interesse, seja ambição ou necessidade. E mesmo que nos dias de hoje as pessoas julguem isso como descarado, esse ato era ainda mais perceptível no mundo antigo e medieval, quando as pessoas julgavam importante tudo aquilo que as vangloriasse. Porém, esse sentimento não é de todo ruim, pois é o que move o mundo, uma vez que as pessoas sempre estão em busca de melhor qualidade de vida, incluindo poder e até mesmo segurança, tanto emocional como física. E ao longo das eras, isso gerou muitos conflitos e guerras. Entretanto, em algumas ocasiões, eram raros aqueles que se opunham verdadeiramente aos interesses dos invasores. O caso de maior repercussão desse fato aconteceu há cerca de 1.600 anos atrás, no oeste europeu, quando estava para ocorrer a migração mais importante de todos os tempos, que gerou mais tarde uma das maiores potências do mundo moderno, a Inglaterra. Neste tempo, a província romana da Britânia era habitada inteiramente por tribos celtas, que ao contrário do que comumente se atribui, não era uma sociedade, e sim inúmeros povos constituídos de pequenas pessoas que vieram do Oriente, sendo os principais os bretões, que colonizaram grande parte do sudoeste da ilha da Grã-Bretanha. A origem dessa civilização remonta à Idade do Ferro, quando estes teriam sido os verdadeiros responsáveis pela introdução da metalúrgica no continente europeu. Mas essa não foi a única conquista de destaque dessa mistura de povos. Do ponto de vista comercial, pode-se observar que os celtas estabeleceram contato comercial com diferentes civilizações da antiguidade. E este fato pode ser comprovado pela existência de elementos materiais de origem etrusca e chinesa em regiões tipicamente dominadas pelas populações célticas que datam o século VI a.C. E como muitos outros povos antigos dessa época, a religiosidade dos celtas era marcada por uma série de divindades que possuíam poderes únicos e inquestionáveis, que geralmente representavam elementos da natureza ou animais. E com o passar do tempo, deuses foram incorporados pelo paganismo romano. Inclusive, neste tempo, os romanos já haviam atingido o ápice do seu império, mas estavam agora em decadência devido a fatores econômicos e também do uso de tropas mercenárias. Então, Roma mandou que todas as tropas fossem desvinculadas e retiradas do povo que agora era denominado como celto-romano. Com isso, o povo da ilha decidiu expulsar a administração civil romana em 409 d.C. Neste momento, o povo celta, que sempre teve a guarda dos romanos, ficou agora à mercê de inimigos que estavam à espreita, que hoje são conhecidos como escoceses e irlandeses. Pois depois de tanto tempo debaixo da segurança romana, os celtas herdaram o espírito de guerreiros. E pelo resto do século V até o início do século VI, a Bretanha entrou em um período que agora é dado como Idade das Trevas, pois nada se sabe realmente, além de lendas extremamente fantasiosas que contam como protagonistas os dragões. Os historiadores então só podem contar depois deste período, uma vez que ele termina com a aflição do povo da ilha. Neste momento, sem ter mais a quem recorrer, os celto-romanos decidiram pedir ajuda aos seus vizinhos, que eram chamados de anglo-saxões. Eles eram, na verdade, povos bárbaros germânicos que descendiam de 3 povos diferentes: os anglos, os jutos e os saxões. Os anglos e os saxões vieram de 2 regiões, nas quais são hoje localizadas na Alemanha, e os jutos eram originários da Jutlândia, uma península da Dinamarca.
E mesmo assim, de bom grado aparente, parte desse povo migrou para a ilha em razão de proteger aqueles que não tinham habilidades de guerrilha. Com isso, ganharam terras e se dedicaram à agricultura e também à pecuária. E com o tempo foram ganhando espaço sem que os povos nativos de lá nada pudessem fazer. O território deles era governado unicamente por uma assembleia. Essa civilização era destacada por seus versos e poemas, e quando o cristianismo os atingiu, muitos textos ligados diretamente a esse assunto foram elaborados, colaborando assim com a história mundial. Assim, de forma oportunista, os anglo-saxões tornaram-se, na verdade, invasores, estabelecendo centrais nas áreas mais férteis do sudoeste da Grã-Bretanha, construindo cada vez mais vilas e aumentando toda a população saxã que já estava instalada no local. Assim, levantaram 4 reinos, sendo eles Sussex, Kent, Mercia e Essex. E essa é outra parte que os historiadores não conseguem explicar com veemência, uma vez que a presença de lendas era extremamente forte nessas culturas. Sendo assim, todos os fatos acabavam por ser engrandecidos com magias e mitologias. Porém, acredita-se que muitas batalhas entre esses reinos aconteceram. Enquanto isso, os celto-romanos foram empurrados com o uso de força bruta saxã, que foi massacrando em quase sua totalidade o povo que antes residia ali sozinho. Isso acontecia inclusive a mulheres, idosos e crianças. Não havia piedade. Uma consequência disso é que quase não ficaram traços da língua celta na língua inglesa. E assim, originou-se o inglês britânico como se conhece hoje. Em 1066, houveram 2 invasões na atual Inglaterra. Primeiro, os noruegueses, que eram na verdade o povo viking, usaram cerca de 300 navios para tentar invadir. Porém, foram derrotados na Batalha de Stamford Bridge, onde o rei da Noruega foi morto e seu povo expulso. Mas isso resultou em inúmeras mortes anglo-saxãs. A segunda invasão foi a normanda e ocorreu mais ao sul da Inglaterra. Nisso, o rei Haroldo I ainda se encontrava no norte do país, e no dia 14 de outubro do mesmo ano, os 2 exércitos acabaram se encontrando em uma colina próxima à cidade de Hastings. De um lado os normandos e do outro os anglo-saxões. E somente depois de um dia inteiro de batalha que envolveu cerca de 20.000 homens, se deu o resultado. Os normandos saíram vitoriosos e o rei Haroldo acabou perdendo sua vida com uma flecha que lhe atravessou a cabeça. A conquista normanda resultou em muitas mudanças, uma vez que o rei passou a ter poder infinitamente maior. E a nobreza normanda substituiu a elite anglo-saxã. Com isso, uma nova estrutura de poder foi criada e muitos nobres e guerreiros anglo-saxões migraram para outras regiões, mudando estruturas sociais inteiras, como a escocesa e a irlandesa, por exemplo. E dessa forma, ainda no ano de 1066, o domínio anglo-saxão teve fim em terras inglesas. E pela última vez essa nação foi invadida por Guilherme, o Conquistador, Duque da Normandia. Esse episódio ficou conhecido historicamente como Conquista Normanda. Mas os saxões não foram retirados da história inglesa, pois o nome Inglaterra deriva da palavra Engleland, ou England, cujo significado é Terra dos Anglos, deixando assim um legado de que um dia já foram donos e ocupantes desse território também. O que você achou da real história da grande nação que se conhece hoje como Inglaterra? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.